Programa Luz Sideral, o pão nosso da filosofia. Hoje estamos falando aqui nesse programa de edição 150, direto aqui dessa natureza maravilhosa, esse asharam divino, né? Onde nós podemos aí conviver harmoniosamente com os animais, com as flores, enfim, com as plantas, as verduras, né? Temos ali atrás aparecendo ali a minha horta, humilde horta que tenho ali, né? Com alguns pés de alface, também de couves, almeirão, enfim, muita coisa boa ali, cebolinha, salsinha, e tudo isso faz parte da vida, né? Porque Deus nos proporcionou este planeta maravilhoso, né? Foi criado por nosso Senhor Jesus Cristo, conforme se encontra lá no seu Evangelho segundo João, no capítulo 1, logo no início está escrito lá que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tudo que se fez no mundo foi feito por Ele. Nada do que se fez foi feito sem Ele, Cristo Jesus. Então está a comprovação que esse maravilhoso planeta foi criado por nosso Senhor Jesus Cristo com a sua equipe, né, de engenheiros siderais, naturalmente, com a aprovação do Cristo galáctico, né? Cada planeta tem seu Cristo e cada galáxia também tem o seu Cristo galaxial, né? E certamente que em combinação, em ordem, com toda essa hierarquia universal, foi construído essa bola esplendorosa, azul, né? E que nos dá tanta alegria, tanta felicidade. É uma pena que o homem está destruindo tudo, né? Mas vai mudar para melhor, porque o retorno do Cristo ditará as novas regras, né, do homem espiritualizado, equilibrado, que vai viver em paz eternamente. Aguardamos esse retorno breve. Por isso, os meus 2 livros, né? O primeiro volume, O Retorno, e o segundo, O Retorno do Cristo, um Novo Amanhã, a ascensão da nova civilização da humanidade, a regeneração da nova civilização da humanidade. Mas eu quero trazer aqui, então, antes de mais nada, vamos falar sobre essa biografia que o escritor, professor, educador e filósofo Huberto Rode, né, que viveu entre nós de 1893 a 1981 e nos deixou a sua filosofia universica, que é maravilhosa. Nós vamos conversar, inclusive, logo mais com o presidente do Instituto Huberto Rode, direto da sua cidade natal, a cidade de Huberto Rode, que foi justamente São Ludgero, em Santa Catarina, um estado maravilhoso, né, chamada Suíça brasileira, né? Bom, então vamos dar prosseguimento aqui ao estudo deste livro que fala sobre a vida heróica, por que não dizer a saga heróica do nosso grande líder indiano, Mahatma Gandhi. Nós temos aqui o seu nome, Mohandas Karachand Gandhi. Ok, meus amigos, então antes de ler aqui um trecho resumido da vida de Mahatma Gandhi, que Huberto Rode escreve aqui, né, nesse livro biográfico, eu vou chamar aqui o nosso amigo João Augusto, direto da cidade de Huberto Rode, da cidade de São Ludgero, em Santa Catarina, zona sul do estado de Santa Catarina, né, onde eu tive o prazer, inclusive, de trabalhar, viver, e onde nasceram os meus 2 últimos filhos, né, lá em Florianópolis, a bela Ilha da Magia, na bela e Santa Catarina. Também tive o prazer de trabalhar numa das emissoras lá de Santa Catarina, como apresentador de um programa lá no período da manhã, que era a Rádio Santa Catarina, com o prefixo 890 kHz, né? Não sei se ainda existe, deve existir ainda, né? Na década de 90. Meu amigo João Augusto, por gentileza, você como professor de história, conhece bem a história mundial, né? E também a filosofia, que você se aprofundou aí na filosofia de Huberto Rode, né, que nos trouxe aí então a sua filosofia universica. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre o Instituto Huberto Rode que você criou para ajudar a fomentar, ampliando, né, sempre o alcance de todos sobre esta maravilhosa filosofia nos deixada por Huberto Rode. E já de antemão, obrigado pela gentileza de aceitar aqui o nosso pedido para a participação no programa Luz Sideral.
Olá, meu amigo Ataíde, tudo bem? É um privilégio e uma honra estar aqui participando do Luz Sideral, então muito obrigado. E, enfim, o Instituto Humberto Roden, ele vem para o século XXI na intenção de divulgar a filosofia universal para as novas gerações. Entendemos que desde a década de 80 houve uma fragmentação muito forte por parte da filosofia universal, que tinha várias sedes da instituição Alvorada, essas sedes de fomentos de estudo, de autoconhecimento e autorrealização. Então o Instituto Humberto Roden, ele vem nesse intento de falar uma nova linguagem para as novas gerações, trabalhando principalmente com projetos voltados para produções artísticas, produções literárias, podcasts, palestras, cursos e principalmente aumentar e unir estudantes de filosofia universal com um objetivo comum: emitir maior força cósmica, chegando a mais pessoas. Maravilha, João Augusto, e conta comigo também para ajudar, né, a incentivar, a motivar esse Instituto Humberto Roden, né? E certamente terá muito êxito, porque o propósito é nobríssimo, né? Divulgar a filosofia universal para todo o Brasil e a humanidade, né? Bom, eu vou trazer aqui, antes de fazer a próxima pergunta aí, justamente o resumo que o escritor Humberto Roden faz aqui na contracapa do seu livro, Mahatma Gandhi. E ele nos traz aqui: quando Mohandas Karajanda Gandhi nasceu em 1869, o domínio do Império Britânico estava há séculos firmemente estabelecido na Índia. Quando ele morreu, em 1948, a independência da Índia era uma realidade universal. Então Gandhi realmente teve êxito também na sua jornada na Terra, né? Trazendo a sua temática da ahimsa, a não violência, com a questão da satyagraha, que é justamente a verdade. Então são duas coisas que o ser humano pode trabalhar que dá certo: a não violência e a verdade. Aliás, disse o Cristo, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E pode libertar milhões de pessoas, né? Como o próprio Gandhi deduz no seu pensamento: se um único homem atingir a plenitude do amor, é capaz de neutralizar o ódio de milhões. Pensamento espetacular. Mas aqui segue o professor falando sobre Gandhi. Gandhi foi um principal arquiteto da libertação da Índia. Como foi possível isso? De um lado, todo o poderio econômico, toda a tecnologia, todos os exércitos modernamente adestrados dos ingleses. Do outro, o oposto: um homem frágil fisicamente e envolto num lençol branco. Aliás, era um homem franzino, pequenininho, né? E aparentemente insignificante, frágil, mas com uma força de libertar um país de um jugo externo, né? Vocês vejam que a força não tem nada a ver com a força bélica, a violência, enfim, a força física, nada disso. Somente com a força do amor, do espírito, né? Que o livro aqui, inclusive, trabalha bastante esse tema. Bom, segue o Roden falando. Seus instrumentos de ação e persuasão eram simples, em exemplo, o jejum, a meditação, o perdão, o sacrifício de sua própria pessoa e a prática invencível da não violência, a ahimsa, e do apego à verdade, a satyagraha. E prossegue. Sua grande arma era ele mesmo, sua própria alma de Mahata. Mahata significa grande alma, né? Gandhi causou à Inglaterra, territorialmente, a perda de 3/4 do seu império. Imagina, né? Com 500 milhões de habitantes, um país, hein? Deixar de fazer parte do Império Britânico, perdeu uma fatia grande mesmo, né? Prossegue aqui o Roden. Mahatma Gandhi, o apóstolo da verdade, tem sido uma das grandes motivações da humanidade. Ele conciliou em sua vida vivências quase impossíveis. Foi um místico político e um político místico.
Gandhi conseguiu ser dinamicamente passivo e passivamente dinâmico. E a sua grandeza mesmo consiste em ter equilibrado em sua alma esses dois mundos, quase sempre desequilibrados em outros homens, né? Que é o místico e o político, geralmente desassociados da política humana, né? Gandhi conseguiu ser dinamicamente passivo e passivamente dinâmico, diz aqui Rode. Quando certa vez alguém lhe sugeriu a ideia de abandonar o mundo profano da política e retirar-se a uma caverna para viver como um místico asceta, ele respondeu: eu trago essa caverna dentro de mim. Verdadeiramente, com Gandhi, aparece nova forma de acesse da libertação, substituindo e aperfeiçoando o acesse da deserção. Hoje, o materialista não tem mais justificativa para a sua falta de espiritualidade. E o espiritualista não tem mais o direito de desertar do mundo material. Foi realizada a grande síntese e o que foi possível, uma vez na Índia, é possível sempre em toda a parte. Se Gandhi conseguiu, sendo político e místico, por que não conseguiremos também? E sem ir para as montanhas, sem ir para uma caverna, né? Mas ele conseguiu realizar esse grande feito. Então, qualquer um, meu amigo, se você está aí no meio do fervor aí da sua cidade, você pode também adquirir esse silêncio interno dentro da sua alma, quando você quiser fazer esse silêncio, não é mesmo? Continuando aqui, para encerrar. Nessa magnífica biografia, não só coloca o libertador da Índia à frente dos maiores líderes espirituais do século, como também afirma que, como fenômeno Gandhi, a história da humanidade entrou numa fase de evolução cultural. Gandhi foi um homem de autoconhecimento e autorrealização. Sua mensagem, sua vida são fermento vivo, nos levando para a plenitude de nossa própria grandeza. Eis aqui então esse resumo do livro Mahatma Gandhi, do nosso escritor e filósofo Huberto Rode. Meu prezado João Augusto, nos fala um pouquinho a respeito deste livro biográfico de Mahatma Gandhi, né, que o escritor Huberto Rode nos deixou, e também outro grande livro dele, que é Rumo à Consciência Cósmica. Aqui me parece que o Gandhi atingiu esta consciência. Prezado Ataíde, Mahatma Gandhi, Ideias e Ideais de um Político Místico, ou O Apóstolo da Não-Violência. Essa é certamente uma das biografias de Roden que estão entre as minhas preferidas, por causa do modo como Roden define todo aquele contexto social, o que estava acontecendo na Índia naquele momento, aquele período da história. E na verdade ele é um livro, se a gente pudesse colocar, transnacional, né? Porque ele fala da Índia, ele fala da África do Sul, e ele fala da situação também na Inglaterra, toda aquela trajetória que envolve o percurso de vida do Mahatma. Mas enfim, eu acho que o que vem se destacar muito nessa obra é a questão do pacifismo, é a questão da matemática neutralizante do Cristo. Porque sempre quando a gente fala de movimentos sociais e de mudanças sociais, ela sempre leva em consideração uma atitude, na maioria das vezes uma atitude violenta, uma atitude radical. E a atitude de Mahatma, ela é radical, só que ela é pacífica. Ela, a partir de, relacionando com o livro Rumo à Consciência Cósmica, a gente entende o nível de consciência cósmica que o Mahatma chegou e que consegue levar a uma mudança coletiva a partir de meios pacíficos. Então, eu acho que isso traz um exemplo muito forte para nós, de como a nossa atitude pode ser pacífica e mudar ao nosso redor muito mais do que uma atitude de violência, do que uma matemática somatória.
Então é muito legal esse livro, e eu acho que é muito legal quando o Roden também vai trazendo assim, né, essa influência que teve do próprio Tolstói no pensamento de Gandhi. Enfim, se pudéssemos falar todo o contexto histórico, o contexto histórico da Índia, quanto à questão do sal, enfim, muito legal. Isso e é uma coisa que eu sempre tento trazer, né? Que a nossa mística ela não está isolada da nossa ética, que a nossa busca do autoconhecimento não está isolada também da nossa humanização, da nossa humanidade com o próximo. Enfim, essas seriam algumas considerações interessantes que eu poderia fazer sobre o livro do Mahatma. Mais uma vez quero agradecer aqui ao meu prezado amigo Atahide, nós aqui do Instituto Berto Roden, da página Roden Brasil no Instagram. A gente fica muito feliz de estar participando e nos colocamos aqui à disposição também para próximas participações e saudações e prosperidade cósmica a todos nós e no nosso percurso, na nossa trajetória. Maravilha, João Augusto, e conta comigo também para ajudar, né, a incentivar, a motivar esse Instituto Huberto Roden, né, divulgar a filosofia universal para todo o Brasil e a humanidade, né? Então, para encerrar, eu vou trazer aqui alguns pensamentos que o Roden fez constar no final do seu livro, do grande líder Mahatma Gandhi. Diz ele aqui: o desejo sincero e puro do coração é sempre realizado. Em minha própria vida, tenho sempre verificado a certeza disso. Divergência de opiniões não deve jamais ser motivo para hostilidade. Se assim fosse, eu e minha mulher seríamos inimigos jurados um do outro. Os meus sonhos não se resumem a sentimentos balofos. Faço o possível para converter em realidade os meus sonhos. A verdade me é infinitamente mais cara do que o meu título de Mahatma, que não passa de um simples fardo para mim. Mahatma, já falamos, né? Significa grande alma, né? Não passa de um simples fardo para mim. Olha só. O que até agora me salvou da opressão desse título de Mahatma é o conhecimento da minha indignidade e do meu nada. Tá vendo? Era daqueles que pensava como Sócrates, né? Quanto mais sei que não sei. É a humildade das grandes almas, né? Humildade sincera. E segue aqui o líder dizendo: eu consideraria uma blasfêmia identificar-me com Krishna. Faço apenas questão de ser um homem operário e nada mais, a serviço de uma grande causa, a qual pode antes ser prejudicada do que auxiliada pela glorificação dos seus chefes. Bem como sabe, o mundo de quanto à minha chamada grandeza depende das incessantes labutas e dos sofrimentos de silenciosos operários, homens e mulheres devotados, eficientes e puros. A maior honra que meus amigos me podem prestar é procurarem realizar em sua vida o ideal pelo que vivo, ou então oporem-me à maior resistência possível, se não tiverem fé no meu ideal. Não suspiro pelo martírio, mas se ele me acontecer nesse caminho que eu considero meu dever em defesa da verdade que professo, então eu terei merecido. Nós vamos ficar por aqui, mas são muitos os pensamentos que você pode encontrar aqui no livro Mahatma Gandhi, do professor e filósofo saudoso e eterno Huberto Roden, que você pode adquirir aí, certamente que na internet você vai encontrá-lo, né? Mas aqui para encerrar eu quero destacar então que essa grande liderança que foi Mahatma Gandhi acabou então com o seu próprio martírio mesmo, né? Sendo sacrificado, né? Assassinado por 3 tiros a queima-roupa, e aí ele consagrou a vitória do seu país como uma nação independente, né? Não sei se todos os grandes precisam passar por esse processo, mas a história conta que sim, né?
Foi assim com Jesus Cristo, foi assim com São Francisco de Assis. Os grandes mártires da humanidade são aqueles que nos deixam grandes benefícios. Eu deixo aqui um abraço a todos vocês e convido para participar conosco, né, nesta empreitada do Luz Sideral, ampliando sempre a nossa visão sobre filosofia elevada, espiritualizada, que nos coloca dentro da realidade do universo, do cosmo infinito. Um grande abraço, muita paz, muita luz sideral. Até o próximo programa.